Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. O Theo Takar já está aqui com a gente para poder nos atualizar, Theo, porque olha, mesmo não tendo certeza sobre negociações, os índices futuros americanos ainda parecem estar bem otimistas, né, nessa volta de feriado. Bom dia, meu querido. Bom dia, Débora. Todo mundo otimista, né? As bolsas voltam do feriado do Memorial Day, aí, repercutindo expectativas de que um acordo entre Estados Unidos e Irã pode estar próximo. Mas o cenário ainda está longe de um consenso definitivo. Ontem à noite, ataques americanos a instalações de mísseis iranianos fizeram o petróleo corrigir nesta manhã parte da queda de quase 7% registrada ontem, quando o mercado antecipou aí uma possível reabertura do Estreito de Hormuz. Os alvos desses ataques, melhor dizendo, de ontem à noite, foram aí, inclusive, barcos iranianos que tentavam instalar minas no estreito. Apesar da ofensiva, o Donald Trump afirmou que as negociações prosseguem bem. Ele indicou aí flexibilidade em relação ao destino do urânio enriquecido iraniano, admitindo inclusive a possibilidade de destruição do material dentro do próprio Irã, sob uma supervisão internacional. A sinalização deve ser interpretada pelo mercado aí como um gesto de concessão em um dos pontos mais sensíveis da negociação nuclear. Ao mesmo tempo, ainda persistem focos de impasse, né? Israel voltou a endurecer o discurso sobre o Líbano. Benjamin Netanyahu prometeu ampliar ataques contra o Hezbollah, enquanto autoridades iranianas seguem afirmando que qualquer acordo precisa incluir um cessar-fogo em todas as frentes de conflito, incluindo a atuação israelense contra os grupos apoiados pelo governo de Teherã lá na região. O mercado também monitora as informações de que Washington tenta transformar a trégua em um rearranjo diplomático mais amplo no Oriente Médio, pressionando a Arábia Saudita e o Catar a aderirem aos chamados Acordos de Abraão, que reconhecem Israel como país. Mas os dois países condicionam qualquer avanço à criação de um Estado palestino, que Israel não aceita. Ou seja, o ambiente da guerra para os mercados segue volátil, altamente dependente de manchetes e sujeito a reversões rápidas. Ainda não estamos tão próximos de uma solução definitiva para o conflito no Oriente Médio como Trump insiste em afirmar, Débora. A política segue merecendo a atenção aí dos investidores nessa semana, com a votação da PEC sobre o fim da escala 6 por 1, né, Theo? O mercado acompanha com expectativa essa votação da PEC, né, que prevê também a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução de salários, né. Ontem à noite, né, o relator da PEC, o deputado Léo Prats, apresentou o seu parecer na Comissão Especial da Câmara, que trata desse tema, né. O texto final foi construído após um acordo ontem de manhã entre o governo Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Ficou definido aí um período de transição de 14 meses para a redução da jornada e foi mantida a proibição de redução de salários, que é um dos pontos mais sensíveis dessa proposta. Mas o setor empresarial segue pressionando, sob o argumento de que terá um aumento relevante aí de custos trabalhistas e a necessidade de novas contratações. O Gumota afirmou que há uma ampla convergência entre Câmara e governo aí sobre os pilares dessa proposta, e o prazo de transição busca equilibrar a pressão dos trabalhadores com a adaptação das empresas. Porém, os economistas ouvidos pelo Valor Econômico avaliam que esse período de transição, aí de pouco mais de um ano, ainda é curto e alertam para o risco de aumento de custos, maior rotatividade e também avanço da informalidade, sobretudo entre trabalhadores de menor qualificação. A votação do texto na comissão especial da Câmara estava programada para ontem à noite, mas acabou sendo adiada para amanhã de manhã. A expectativa é que, assim que for aprovada nessa comissão, a PEC siga direto para a votação no plenário da Câmara, talvez amanhã mesmo ou no máximo na quinta-feira, Débora. Pois é, você falou de política, mas ainda não falou das eleições. Temos novas pesquisas também no radar, né? Flávio Bolsonaro ainda atrás de uma selfie com Donald Trump nos Estados Unidos, que ainda anda meio incerta. O senador Flávio Bolsonaro desembarcou ontem em Washington, né, na expectativa de uma possível reunião com Donald Trump, em meio ao desgaste provocado aí pelas revelações das conversas dele com o ex-banqueiro Daniel Vorkar, do Master, né. Segundo os aliados do Flávio, o principal objetivo dessa viagem a Washington é conseguir uma foto dele com o presidente americano, na tentativa aí de reforçar o seu capital político em meio à crise do Master. Porém, né, o encontro ainda não foi confirmado oficialmente pela Casa Branca. Vale a gente lembrar, né, que o Trump está concentrado aí nesses esforços para encerrar a guerra no Oriente Médio. Enquanto a gente segue na expectativa dessa possível selfie de Flávio com Trump,
A agenda de pesquisas eleitorais segue bombando nessa semana, né? Ontem tivemos o BTG Nexus, né, mostrando Lula com 47% contra 43% de Flávio, num eventual segundo turno, dentro aí do limite da margem de erro, né? Amanhã estão previstas as pesquisas do Jota e da Indexa. Na quinta, sai o levantamento Meio Ideia. Na sexta, serão publicados os números do Poder Data e da Veritá. E a Vox Brasil divulga sua pesquisa no domingo. Os estrategistas políticos avaliam que essas próximas pesquisas ajudarão aí a calibrar o impacto inicial daquela deterioração recente da imagem do Flávio por causa da proximidade com o Vorcar. Mas temos mais coisas para ficar de olho nessa terça-feira, né? Além de preocupações aí com a eleição. A agenda de hoje aqui no Brasil tem agora, às 8h30 da manhã, a divulgação de estatísticas do setor externo em abril pelo Banco Central. A expectativa dos economistas é que o país tenha registrado um déficit de apenas 100 milhões de dólares em conta corrente no mês de abril, após um rombo de mais de 6 bilhões no mês de março. Se confirmado, vai ser o melhor resultado da conta corrente desde outubro de 2023. O desempenho aí pode ser explicado principalmente pelo superávit robusto da balança comercial, impulsionado aí por embarques de soja e de petróleo em meio aos efeitos da guerra no Oriente Médio, que tem impulsionado aí os preços das commodities. Já o investimento direto no país, o IDP, ele deve mostrar uma entrada líquida de 5,5 bilhões de dólares em abril. Os economistas observam, porém, que a escalada geopolítica recente, né, ela elevou a cautela global com os investimentos, reduzindo aí parcialmente o fluxo para os emergentes, apesar da percepção que ainda é favorável em relação ao Brasil. Lá fora, o destaque da agenda hoje é o índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos, que é medido pelo Conference Board e que sai às 11 horas pelo horário de Brasília. Também por lá teremos o índice de atividade do Fed de Chicago, que sai daqui a pouco às 9h30 da manhã, Débora. Perfeito. Meu querido, muito obrigada. Boa terça-feira para você. Te espero por aqui amanhã. Até mais, Theo. Até amanhã. Tchau, tchau.